maiúscula também. Era a presença de Jesus. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo de Deus, a presença de Jesus, a presença deles não era permanente, era temporária nas ações. Quando chega aqui em Atos, agora sim é a conclusão dessas. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre uma palavra, sobre o tipo. Essa palavra tipo, ou tipificável. Essa palavra tipo, quando dentro da teologia, ela dá um entendimento de apontar. Apontar. Lembra do Velho Testamento? Lembra do tabernáculo? Tabernáculo? Quem lembra o tabernáculo como que era? O que tinha aqui? O que tinha aqui? A arca da aliança. Aqui desse lado. Os candelabros. Candelabro. E aqui? Mesa dos pães asmos, 12 pães. E aqui? O altar de incenso. E aqui? Do lado de fora, a bacia e mais. Opa, tinha que esticar um pouquinho mais aqui. A bacia, porque aqui o sacerdote vinha, entrava dentro do lugar santo, e aqui santo do santo. E aqui fora tinha uma bacia de ouro e tinha o altar de sacrifício. Se você prestar atenção nele de cima, você pode ver na internet isso, vai simbolizar uma cruz. Tipificando, mostrando, apontando para Jesus Cristo. Aqui mostra totalmente o sacrifício de Cristo, porque mostra aqui o candelabro, que tinha a maior ponta, que era representando Jesus, tinha o altar de incenso, que eram as nossas orações, tinha os pães asmos, que eram 12 pães representando as 12 tribos de Israel. Tinha os dois anjos, o querubim, que dentro daqui tinha o maná, a vara de Arão e as tábuas, representando o pecado do povo. E aqui tinha a bacia onde o sacerdote lavava as mãos, e aqui é onde o sacerdote fazia o sacrifício. Quem podia entrar aqui dentro era só o sumo sacerdote, uma vez por ano, para a expiação dos vossos pecados do povo. Então, assim, quem fez a expiação, quem fez todo esse processo? Jesus Cristo. Então, isso é um tipo que apontava. Quando chega aqui em Atos, faz um parênteses, para tudo concentrar naquilo que ia acontecer. E aí, então, acontece a descida do Espírito Santo. Por isso que eu coloquei ali, uma carta de ligação dos evangelhos, que vamos colocar aqui assim, parece fatos históricos, com agora ligando com algo que ele quer falar, que são as cartas. As histórias de Paulo, outras histórias, que ele está dizendo o que aqui? Olha só, Velho Testamento representando a lei e o Novo Testamento representando a graça. Uma carta que não tem doutrina. Por quê? Porque ele não tem o objetivo de ensinar. Ele está narrando. Aí as pessoas montam doutrina As viagens de Paulo. Não só isso, como doutrina de falar em línguas, doutrina de não sei o que, de expulsão de demônios, doutrina disso, doutrina daquilo. O que acontece? Isso daqui era como deveria realmente ser as coisas. O que vai praticar e vamos pegar para praticar são as outras cartas. Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, e aí Coríntios. Essas são as cartas de doutrina. E aí as pessoas querem pegar outras cartas, ou essa carta de Atos, de ligação, onde muita coisa estava sendo revelado. Tem coisas em Atos que a descida do Espírito Santo vai ter de novo.
descida não, porque agora está presente. Não vai ter. Agora é Jesus voltar e buscar e levar o Espírito Santo embora. E a gente também. Não tem mais a descida do Espírito Santo. Não tem mais esse negócio do Espírito Santo ser meio a meio, ficar vir e voltar, vir e voltar. Já foi concluído, essas coisas já concluíram. Né? Como que você pega uma doutrina do Velho Testamento para aplicar no Novo Testamento? Vamos começar a usar shofar? Como igrejas fazem? Né? Tem igrejas que entram com a arca. Sim. Tem igrejas que praticam o judaísmo. Tá? O judaísmo dentro da igreja. Aí você me deu uma Isso é um pergunta. perigo. Quando a pessoa Isso é um perigo. o Espírito Santo já está no meio de nós, eu entendi. Ou quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador, o Espírito de Deus vai para ela ou já está nela e se manifesta? Você fala na hora Não. aceitação. É que ele Na hora da falou uma coisa aceitação? interessante, né? O Senhor disse da descida do Espírito. Eu concordo com o Senhor que ele desceu. Em Atos capítulo 2. Mas no momento, digamos, eu tenho o Espírito Santo, tá? Aceitei Jesus, tá? E a pessoa que não aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, e como é que ele se manifesta? O Espírito Santo? Ele não desce, ele já está na terra, daí ele, no caso, penetra no coração da alma da pessoa e convence ela do pecado, da justiça e do juízo, e ela aceita e ele fica morando nela. Seria isso? Então ele não desce sobre a pessoa, como as pessoas falam, né? Vai descer. Então ele se manifesta. Essa é a palavra. É a manifestação do Não Espírito desce, se Santo. manifesta. Isso. Por isso que as pessoas estão recebendo o Espírito Santo, estão recebendo. Está recebendo o diabo. O Espírito não está recebendo nada. Ele se manifesta. O Espírito não está recebendo nada. Não, essa é a pergunta. A cara do Maurício. Desenvolvido. Tem uma giriza quando as pessoas dizem que está descendo o Espírito Santo. É igual quando Saul vai consultar cartomante, né? Aí a cartomante diz, está descendo, está descendo, está descendo. Aí ele pergunta, quem que está descendo? É Elias? Aí ele, é Elias. Aí ela fala, tá. Aí depois Deus diz assim, ó, só porque você fez isso aí, vai morrer você e toda a sua família. Verdade. Então assim, tem que cuidar muito com o Espírito, né? Qual é? Então, quando a gente fala... Isso é verdade. Quando a gente fala sobre carta de doutrina, não tente montar uma doutrina em cima de algumas coisas que já não é nosso mais. Já foi. Já foi. Viva a nossa vida. Eu sempre digo para a gente, quando eu estou falando sobre esses assuntos, que nós como igreja, qual é a nossa função como igreja hoje de aprender? O Velho Testamento serve para nós? Serve. Com certeza. É essencial. Essencial. Você vai provar tudo ali. Mas você tem que viver o Novo Testamento. O Novo Testamento. Você tem que viver das cartas. Das cartas. Você tem que olhar nas cartas paulinas. Tá? Existem cartas paulinas, cartas episcopais. Tá? Que são, na verdade, cartas são consideradas epístolas. Você vai ver lá também essas traduções aí, tudo no livro, você lê. Tá? O que acontece são práticas, são coisas que servem para a igreja. Coisas, você vai ler lá em Tessalonicenses, que os crentes em Tessalonicenses, qual era o problema dos crentes de Tessalônica? Não existe muito, nós não fizemos teologia. Mas vem fazendo. Vocês não leram os Tessalonicenses? Eu não sei de vez em quando. De vez em quando. Não é estudo. Uma vez por ano, Um dos problemas de Tessalônica. Básico. Um dos problemas dos tessalônicos. Parar de trabalhar. Parar de trabalhar. Aí Paulo diz assim, quem não trabalha, Não merece comer. não merece comer. Por quê? Se você ler, você vai ver lá.
Lê os 1 e 2 Tessalonicenses. Você vai ver lá. O que acontece? Os irmãos diziam assim, Jesus está vindo. Não preciso mais Eu não trabalhar. preciso mais trabalhar. Por que eu vou trabalhar se Jesus está vindo? Aí Paulo diz, é mesmo, então se você não quer trabalhar, tá bom. Digno é o homem do seu trabalho. Se você não trabalha, não come. Porque sabe o que estava acontecendo? Os irmãos, você vai perceber isso lá, que os irmãos estavam visitando os outros. Estavam indo na casa dos outros para comer na casa dos outros. Porque não queria. Estava esperando Jesus levar a palavra, Levar a palavra. vai fazer mais um estudo agiando. Tá. Tudo de ceia, parecia os mortos de fome. Eu não vou esmiuçar os textos, tá? Não vou esmiuçar os textos. 1 Coríntios, 2 Coríntios. Eu estou falando sobre coisa ruim aqui agora primeiro. Depois eu falo uma coisa boa. Coisa boa é que se você lê 1 e 2 Tessalonicenses, coisa ruim é que o povo não queria trabalhar. Coisa boa, sabe o que é? Que, pastor? Quando, pastor? São todos ouvidos. Não faça suspense. Ele ia falar, mas ele Pode falar? ele vai falar. Pela graça. Carne. Que nem diz Paulo. Coisa boa, gente, Não, que é a garantia daquilo que Jesus vai vir. Que nós seremos transformados, seremos renovados no nosso espírito. A garantia de que virá os novos dias, os novos tempos. Você vai olhar lá, 1 e 2 Tessalonicenses vai falar muito forte sobre isso, né? Sobre os tempos, sobre o fim, sobre aquilo que Deus vai concluir. E nós seremos transformados em corpos gloriosos. Ele fala algumas coisinhas que vão acontecer, né? Por isso que Paulo fala, cuida, porque Jesus está vindo, hein? E aí o povo acha que está vindo, eu não vou fazer nada. Né? Mas aí Paulo falou, olha, nós seremos assim, faremos assim, seremos transformados assim. E aí ele começa a falar de algumas garantias nossas. 1 e 2 Coríntios. Dentro desse contexto aqui, ó, fala sobre doutrinas. Por isso que nós usamos muito 1 e 2 Coríntios, Efésios, Gálatas, Filipenses, por isso que nós usamos muito isso. Eu uso muito, por quê? Porque é para nós. A igreja em Coríntios é aquela que estava em contenda, né? Não só contenda, tinha o que aqui? Que tinha adultério lá, o pecado de adultério. Acho que o filho Adultério, se relacionou com a mulher. fornicação, o filho se prostituiu com a mulher do pai, e aí vem vindo. Confusão de dons também, né? Confusão. E aí vem vindo, aí você olha lá, aí Paulo diz assim, por isso que há entre vós não muitos que palavra é essa? Morreu. Isso ele está falando no capítulo 11. Sobre o quê? Hã? O que fala 1 Coríntios capítulo 11? Vamos estudar. Vamos nessa, estamos aí para isso. Lê lá, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Du, quanto tempo está aí? 3 anos. 3 anos. Não deu nada. Hã? 3. Quase nada. 11, 23. Tá falando da ceia. Rapaz, isso daí nós temos que saber, vocês não acham? Pois é, que o senhor fala uma coisa até ficamos confusos. Nós sabíamos, o senhor começou a falar de dormir na ceia. Quem dorme? Ah, não? Olha aí então no versículo 27, 28. Aí fala, 28, examine esse homem assim mesmo. Não poucos que dormem. Como? Quer se referir ao 29, porque Se quem a- come e bebe para sua própria condenação, Isso. senão discernir o corpo do Senhor. Ah, Está lá no 29, senhor. 29. Então lê 29. Porque quem come e bebe para sua própria condenação, senão discernir o corpo do Senhor. Não, não é esse não. No 30, moço. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem.
Sim, mas dorme não é no sentido de roncar aqui, tá falando no sentido de que morreu ou de dormir roncando? Ah, de morrer. Pecado. Sim, porque ele é indigno, claro, exatamente. Mas foi o que você disse, ele está falando de dormir, disse, não, de morrer. De morrer porque... Por causa dessas consequências aqui, ó. Sim, exatamente. Tá? Não, mas eu tinha entendido, só que você falou, a gente tentava, o senhor queria levar para outro contexto. Não, olha só, quando a gente pensa na questão das coisas que estão acontecendo, né? E você quer ver uma coisa? Quando fala de ceia, é uma representação que é usada, certo? Tem muitos teólogos que chegam a arrepiar quando lê na ceia, capítulo 11, em 1 Coríntios. Porque capítulo 11 está falando de ceia. Introdução quanto à celebração da ceia. O véu e o uso na igreja. O que Paulo está dizendo no capítulo 11, gente? Dos bons costumes que as pessoas devem ter. Não? Paulo está dizendo assim, se você tem fome, Como em casa. come em casa. Não, mas é bom costume.